Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Turma, fazendo um videozinho aqui para poder estar respondendo o exemplo, né, da lista número 5 sobre cálculo estequiométrico, ou seja, esse conteúdo que a gente está revisando, que a gente começou a dar uma olhada na semana passada, né, revisar, na verdade, na semana passada, passei para vocês, né, os conceitos principais, e aqui eu deixei um textozinho, pessoal, em cima, descrevendo as etapas para poder fazer o cálculo estequiométrico, que a primeira etapa a gente vai o quê? Escrever a equação, né, escrever a equação balanceada. Depois, o segundo passo, escrever a proporção em mols, ou seja, depois que você escreve a equação balanceada aqui, pessoal, a gente vem e tira os mols, né? Vamos dizer aqui, ó, a equação é A mais 2B formando AB2, né? Ou seja, 1 mol de A vai reagir com 2 mols de B, formando 1 mol de B2, ou seja, essa é a proporção, né, pessoal? Lembra lá da lei das proporções, né? Ou seja, se eu quero dobrar essa equação química, né, eu vou dobrar aqui, vai ficar 2, aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 2. E logo a gente pode fazer a relação também, que 1 mol de A forma o quê? 1 mol de AB2. Ah, professor, mas esse B? Não, estou falando na proporção, a relação. Caso o exercício peça o quê? Te dê A e peça para saber o seguinte, com essa quantidade de A, quanto de A a B eu consigo ser formado. Eu não preciso ter as informações de B, eu só pedi de A e B. Como eu tenho a equação balanceada, essa proporção aqui vai ser igual sempre. Então, eu posso usar somente essas duas informações. Terceiro, pessoal, arrumar as grandezas. Como assim arrumar as grandezas? Vamos dizer que no exercício está falando que uma quantidade de massa de A para formar uma quantidade de massa de AB. Então, eu retirei aqui o número de mols e a gente sabe que com o número de mols a gente consegue transformar esse valor de mols em massa. Como que eu transformo o valor de mol em massa? Através do que? Daquela continha, né? N, número de mols, ele vai ser igual a massa, né? Que é o que a gente está procurando, dividido pelo quê? Pela massa molar, que é o que a gente encontra na tabela periódica. Então, se eu tenho o número de mols aqui, que é 1, né? A massa molar que eu vou procurar na tabela periódica, vamos dizer que dá 16. Então, eu faço a conta aqui, cruzado, eu vou saber que o quê? Que a massa de 1 mol é 16. Massa de 2 mols, né? Eu coloco o número 2 aqui, coloco a massa molar e acho essa massa aqui e jogo aqui, né? Ou seja, eu transformei esses dados, certo? E aí depois, pessoal, a 4 aqui, anotar as informações e perguntas do problema, né? É o quarto passo, né? Você tem o número de mol, você tem aqui, né? Você converteu para gramas, aí agora você coloca, né? Tipo assim, você sabe que, ou seja, 16, uma quantidade X de mols de A vai formar uma quantidade X de mols de AB, né? Agora 50 gramas de A vai formar quantas gramas de AB, né? Então você já tem o quê? Todas as informações aqui. E a quarta preenche os espaços, mesmo grandeza, ou seja, depois que você preenche os espaços, você resolve a proporção através de uma regrinha de 3, certo? É basicamente isso, beleza? Então, olhem lá essa tabelinha que vai ajudar bastante vocês. Aí temos o exemplo aqui que fala o seguinte: quantos mols de hidrogênio se obtém por eletrólise de 108 gramas de água? A eletrólise da água, você tem o que? H2O formando o que? H2 mais meio O2. Dados, massa molar da água 18 gramas. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, pessoal, é copiar a equação balanceada. H2O formando H2 mais meio O2, certo? A equação está balanceada aqui. Então eu sei o que? Que 1 mol de água vai formar o que? 1 mol de H2O e meio mol de O2. Fizemos o segundo passo. Terceiro passo, pessoal, arrumar as grandezas. Aqui está falando o quê? Né? Quantos mols de hidrogênio se obtém por eletrólise de 108 gramas de água? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar as grandezas de mols para gramas, porque o exercício está perguntando em gramas, né? Aqui, ó, quantos mols de hidrogênio? Não, aqui está perguntando mols, né? Então, aqui, ó, quantos mols de hidrogênio se obtém, né, por eletrólise de 108 gramas de água, certo? Então, eu tenho que passar essa quantidade de gramas para mols, né, para me achar o número de mols de hidrogênio. Por quê? Porque eu já descobri que 1 mol de água produz o quê? 1 mol de hidrogênio. Então, essa aqui é a relação do balanceamento. Agora, eu preciso saber quantos mols, né, de água, né, de hidrogênio de água representa o quê? Uma massa de 108 gramas, certo? Então eu jogo na fórmulazinha aqui, ó, número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. O número de mols que é o que eu quero procurar. Por que eu quero procurar ele? Porque perguntou o número de mols aqui de
hidrogênio com a quantidade de 108 gramas de água. Só porque não dá para me fazer mol, mol, grama, mol. Não, eu tenho que transformar essa grama em mols, né? Aí eu vou ter as concentrações, vou ter todos os valores na mesma grandeza. Se o exercício estava pedindo gramas de hidrogênio, eu teria que passar, né, os hidrogênios para gramas também. Mas o exercício está pedindo o número de mols de hidrogênio, então, e deu o número de gramas de água. Então, eu tenho que transformar todas as unidades, né, na mesma grandeza. No caso, a grandeza aqui é mol, porque está pedindo é mol, né? Então, vem aqui na formulazinha, eu coloco aqui 108 dividido pela massa molar, que é o que, pessoal? 18 gramas de mol, 18 gramas por mol de água. 18 gramas. Então, quanto que dá aqui, né? Aí aqui a gente vem aqui, pega uma calculadora e colocamos o que? 108 dividido por 18, que dá 6, né? Ou seja, 108 gramas de água equivale a 6 mols. Logo, né, se 1 mol de água produz 1 mol de hidrogênio, 6 mols de água vão produzir o quê? 6 mols de hidrogênio na eletrólise. Eletrólise, que é o que? O processo de decomposição da água. Então tá aí a resposta, pessoal. Eu espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida é só me procurar.